para ela assim, ó, não desista, Deus não desistiu de você. Diga para ele, diga para ela, não desista, Deus não desistiu de você. Pastor, por que o Senhor disse que a maior vitória da igreja está na cruz do Calvário? Por que o Senhor disse que a maior vitória da humanidade está na cruz do Calvário? Porque Jesus, ele não conheceu a morte. Você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas? Diga assim, ó, Jesus não conheceu a morte. Diga mais uma vez, diga Jesus não conheceu a morte. Existem pessoas que pensam que o sistema religioso matou Jesus, que o Sinédrio matou Jesus, que Roma matou Jesus, que Pilatos matou Jesus. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa: ninguém matou a Jesus. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Alguém ali já ficou de pé, eu vou repetir. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por vocês. Pastor, e qual é a prova de que não mataram Jesus, mas Jesus que sacrificou a sua própria vida pela minha e pela tua vida? A prova disso é que quando você olha na cruz do Calvário, quando Jesus brada e diz, está consumado, a Bíblia diz que ele expirou, e antes que ele expirasse, ele levanta a voz aos céus e diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Alguém ali levantou a mão, vou repetir. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu estou dizendo que quando a morte chegou nos pés da cruz e pensou, eu vou levar mais um, como eu levei a milhares, Jesus disse, alto lá, na tua mão não, Pai, na tua mão eu entrego. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. A morte teve que parar na cruz do Calvário. E eu vou liberar para quem tem glória. A morte levou o rei do pop, Michael Jackson. A morte levou o rei do reggae, Bob Marley. A morte levou o rei do baião, Luiz Gonzaga. A morte levou o rei do rock, Elvis Presley. A morte levou o rei do futebol, Pelé. Mas quando chegou na cruz do Calvário, Jesus disse, na tua mão não, na tua mão não, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Alguém já deu glória aqui? Alguém já deu glória ali? Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém, hoje a morte para na tua casa, hoje a morte para na tua família, hoje a morte para diante de alguém da tua casa. Só quem crê, abre a boca, faz o barulho que o diabo não gosta. Ai meu Deus do céu, pastor, por que? Simples, porque Jesus não conhecera a morte. Pelo contrário, ao terceiro dia, cata a mão de um vaso que está do teu lado aí, cata a mão de um vaso que está do teu lado aí, diga assim, ao terceiro dia, não saculeja ele, diga, ao terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida. Eu não sei quem vai pegar. Jesus foi lá do inferno. Jesus foi no inferno, tomou a chave da morte e da sepultura, ressuscitou, mostrando que nem a morte foi capaz de parar o Deus. Eu não sei quem vai pegar, segura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eu vou provar que a morte não pode parar Jesus. Paulo diz, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos ante o som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita, tragada, tragada.
foi a morte da vitória. Paulo diz: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, aonde está a tua força? Ele responde: o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Cata a mão de um vaso aí. Cata a mão de um vaso. Esse lugar vai tremer, Marcinho. Cata a mão de um vaso. Dá um saculejo nele aí e diga assim, ó. Pergunta pra ele, diga: ó morte, aonde está o agrilhão? Pergunta. Diga: ó inferno, aonde está a tua força? Aí vem o apóstolo João em Apocalipse, capítulo de número 1, e ele diz: e eis que eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa de glória, traçado com um cinto de ouro. Seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a lã, seus pés como latão reluzente, sua voz como o som de muitas águas. E ele tocou em mim e disse: não temas, porque eis aqui, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho na mão a chave da morte e da sepultura. Eu tenho na mão a chave da morte e da sepultura. Olha para 3 aí e diga: a tua vitória. Fala para 3 aí, diga: a tua vitória está na palma da mão de Jesus. Fala para ele: a tua vitória está na palma da mão de Jesus. Ele não conheceu a morte, mas a morte teve que se sujeitar. Aí entra o texto que eu li. Quando Maria chegou no sepulcro, a pedra estava removida. Grita no ouvido de 3 crentes aí, diga: a pedra estava removida. Aí eu vou profetizar. Eu não sei qual foi a pedra que colocaram na sepultura para enterrar o teu sonho, para enterrar a tua chamada, para enterrar o teu projeto. Eu não sei qual foi a pedra que colocaram para impedir a tua vitória, mas o céu toma a minha boca nessa vigília para dizer para alguém: a pedra que te limitava está sendo arrancada esta madrugada. A pedra que te limitava está sendo arrancada esta madrugada. A pedra foi removida. A pedra foi removida. Agora receba. Quando Maria olhou e viu o túmulo vazio, ela corre e vai chamar os discípulos. E quando os discípulos vieram, Pedro e João, a Bíblia diz que eles vieram em alta velocidade. E quando Pedro entra dentro do sepulcro, a Bíblia diz que eles viram o lençol dobrado, o túmulo vazio, os lençóis ao chão, o lenço dobrado. E a Bíblia diz que ele creu. Fala para alguém perto de você, diga: ele creu. Diga, ele creu. Ele creu. A Bíblia diz que quando os discípulos se retiram, Maria permaneceu do lado de fora, chorando. Quando ela, está escrito, quando ela se abaixou para ver o sepulcro, a história muda. A Bíblia diz que ela viu 2 anjos. Quantos anjos? Quantos anjos? 2 anjos. E pega o detalhe: um sentado à cabeceira e o outro sentado aos pés. Oh glória. Calabachuia. E ó, o texto diz assim, ó: e eles estavam vestidos de branco. Eu não sei quem vai pegar. Ela não só está vendo anjos, mas eles estão caracterizados de anjo. Porque a Bíblia fala da aparição de muitos anjos. E tem anjos
anjos que aparecem de diversas formas. Só que aqui eles estão caracterizados como 2 anjos vestidos de branco, um sentado na ponta e o outro sentado na outra. Ai, acalabaixa. Eu preciso de 2 cadeiras. Um sentado na ponta e o outro sentado na outra. Mas esse lugar aqui vai tremer. Chocácia. Só que ela está tão desesperada. Lá vai. Ela está tão desesperada que ela está vendo o anjo vestido de branco, mas ela não reconheceu que eram anjos. Lá vai. Tem gente que já está diante do sobrenatural. Aí eu vou repetir. Tem gente que já está diante do sobrenatural, só que ainda não discerniu o que é natural do que é sobrenatural. Só que enquanto eu estou pregando, Deus falou para mim: eu vou dar discernimento espiritual para a minha igreja. Já tem alguém pegando lá atrás. Deus falou para mim: eu vou dar discernimento espiritual para os meus vasos, porque chega o tempo de discernir o que é de Deus e o que não é, o que é natural e o que não é. Para assim, ó, não desista. Deus não desistiu de você. Diga para ele, diga para ela: não desista. Deus não desistiu de você. Pastor, por que o senhor disse que a maior vitória da igreja está na cruz do Calvário? Por que o senhor disse que a maior vitória da humanidade está na cruz do Calvário? Porque Jesus, ele não conheceu a morte. Você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas. Diga assim, ó: Jesus não conheceu a morte. Diga mais uma vez, diga: Jesus não conheceu a morte. Existem pessoas que pensam que o sistema religioso matou Jesus, que o Sinédrio matou Jesus, que Roma matou Jesus, que Pilatos matou Jesus. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa: ninguém matou a Jesus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Alguém ali já ficou de pé, eu vou repetir. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por vocês. Pastor, e qual é a prova de que não mataram Jesus, mas Jesus que sacrificou a sua própria vida pela minha e pela tua vida? A prova disso é que quando você olha na cruz do Calvário, quando Jesus brada e diz: está consumado, a Bíblia diz que ele expirou, e antes que ele expirasse, ele levanta a voz aos céus e diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Alguém ali levantou a mão, vou repetir: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu estou dizendo que quando a morte chegou nos pés da cruz e pensou: eu vou levar mais um, como eu levei a milhares, Jesus disse: alto lá, na tua mão não, Pai, na tua mão eu entrego. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. A morte teve que parar na cruz do Calvário, e eu vou liberar para quem tem glória. A morte levou o rei do pop, Michael Jackson. A morte levou o rei do reggae, Bob Marley. A morte levou o rei do baião, Luiz Gonzaga. A morte levou o rei do rock, Elvis Presley. A morte levou o rei do futebol, Pelé. Mas quando chegou na cruz do Calvário, Jesus disse: na tua mão não, na tua mão não. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Alguém já deu glória aqui? Alguém já deu glória ali? Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: hoje a morte para na tua casa, hoje a morte para na tua família, hoje a morte para diante de alguém da tua casa. Só quem crê, abre a boca, faz o barulho que o diabo não gosta. Ai, meu Deus do céu, pastor, por que? Simples, porque Jesus não conhecera a morte. Pelo contrário, ao 3º
terceiro dia, cata a mão de um vaso que está do teu lado aí. Cata a mão de um vaso que está do teu lado aí. Diga assim, ao terceiro dia. Não saculeja ele. Diga, ao terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida. Eu não sei quem vai pegar. Jesus foi lá do inferno. Jesus foi no inferno, tomou a chave da morte e da sepultura, ressuscitou, mostrando que nem a morte foi capaz de parar o Deus. Eu não sei quem vai pegar, segura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eu vou provar que a morte não pode parar Jesus. Paulo diz, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada, tragada, tragada foi a morte na vitória. Paulo diz, ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, aonde está a tua força? Ele responde, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus que nos dá a vitória. Cata a mão de um vaso aí, cata a mão de um vaso, esse lugar vai tremer, Marcinho. Cata a mão de um vaso, dá um saculejo nele aí e diga assim, ó, pergunta pra ele, diga, ó morte, aonde está o agrilhão? Pergunta, diga, ó inferno, aonde está a tua força? Aí vem o apóstolo João em Apocalipse, capítulo de número 1, e ele diz, e eis que eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa de glória, traçado com um cinto de ouro, seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a lã, seus pés como latão reluzente, sua voz como o som de muitas águas, e ele tocou em mim e disse, não temas, porque eis aqui, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho na mão a chave da morte e da sepultura. Eu tenho na mão a chave da morte e da sepultura. Olha para 3 aí e diga a tua vitória. Fala para 3 aí, diga a tua vitória está na palma da mão de Jesus. Fala para ele, a tua vitória está na palma da mão de Jesus. Ele não conheceu a morte, mas a morte teve que se sujeitar. Aí entra o texto que eu li. Quando Maria chegou no sepulcro, a pedra estava removida. Grita no ouvido de 3 crentes aí, diga, a pedra estava removida. Aí eu vou profetizar. Eu não sei qual foi a pedra que colocaram na sepultura para enterrar o teu sonho, para enterrar a tua chamada, para enterrar o teu projeto. Eu não sei qual foi a pedra que colocaram para impedir a tua vitória, mas o céu toma a minha boca nessa vigília para dizer para alguém: a pedra que te limitava está sendo arrancada esta madrugada. A pedra que te limitava está sendo arrancada esta madrugada. A pedra foi removida. A pedra foi removida. Agora receba. Quando Maria olhou e viu o túmulo vazio,
ela corre e vai chamar os discípulos. E quando os discípulos vieram, Pedro e João, a Bíblia diz que eles vieram em alta velocidade. E quando Pedro entra dentro do sepulcro, a Bíblia diz que eles viram o lençol dobrado, o túmulo vazio, os lençóis ao chão, o lenço dobrado. E a Bíblia diz que ele creu. Fala para alguém perto de você, diga, ele creu. Diga, ele creu. Ele creu. A Bíblia diz que quando os discípulos se retiram, Maria permaneceu do lado de fora, chorando. Quando ela, está escrito, quando ela se abaixou para ver o sepulcro, a história muda. A Bíblia diz que ela viu 2 anjos. Quantos anjos? Quantos anjos? 2 anjos. E pega o detalhe: um sentado à cabeceira e o outro sentado aos pés. Oh glória. Calabachuia. E ó, o texto diz assim, ó: e eles estavam vestidos de branco. Eu não sei quem vai pegar. Ela não só está vendo anjos, mas eles estão caracterizados de anjo. Porque a Bíblia fala da aparição de muitos anjos. E tem anjos que aparecem de diversas formas. Só que aqui, eles estão caracterizados como 2 anjos, vestidos de branco, um sentado na ponta e o outro sentado na outra. Ai, a calabaça. Eu preciso de 2 cadeiras, 2 cadeiras. Um sentado na ponta e o outro sentado na outra. Mas esse lugar que vai tremer. Chocácia. Só que ela está tão desesperada. Lá vai. Ela está tão desesperada que ela está vendo o anjo vestido de branco, mas ela não reconheceu que eram anjos. Lá vai. Tem gente que já está diante do sobrenatural. Aí eu vou repetir. Tem gente que já está diante do sobrenatural, só que ainda não discerniu o que é natural do que é sobrenatural. Só que enquanto eu estou pregando, Deus falou para mim: eu vou dar discernimento espiritual para a minha igreja. Já tem alguém pegando lá atrás. Deus falou para mim: eu vou dar discernimento espiritual para os meus vasos, porque chega o tempo de discernir o que é de Deus e o que não é, o que é natural e o que não é.